Estamos a 40 dias da Páscoa. Hoje comemoramos a ascensão de Jesus aos céus. Então, vamos ver os textos que narram a ascensão na Bíblia. Lucas capítulo 24, versículos 50 até o versículo 53. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Vamos ver também o que diz Atos capítulo 1, versículo 9 até o versículo 11, diz assim: Foi elevado às alturas, e enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então hoje celebramos a ascensão de Jesus, lembramos da ascensão de Jesus quando ele subiu aos céus. A ressurreição de Jesus e a ascensão fazem parte do que nós chamamos do estado de exaltação de Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, ele estava no seu estado de humilhação. O estado de humilhação é o que diz Filipenses capítulo 2, que Jesus se esvaziou e se tornou servo. Neste estado de esvaziamento de Jesus, ele se esvaziou do seu poder e da sua majestade divina, ou seja, ele não estava usando sempre e inteiramente o seu poder e a sua majestade divina. Ele estava no seu caráter de servo sofredor, para pagar pelas nossas culpas. Mas este estado de humilhação acabou com o seu está consumado na cruz e com a sua morte. A sua missão de salvação estava cumprida. A salvação estava conquistada, garantida. Então, a partir da sua ressurreição, começa agora o estado de exaltação de Jesus, quando Jesus volta a usar plenamente o seu poder e a sua majestade divina, a sua glória. Convenhamos, Jesus podia muito bem, após a sua ressurreição, ter subido aos céus. Mas daí os discípulos ficariam duvidosos, desesperançosos. Eu acho que no fundo, não era só Tomé que precisava ver para crer. Então, Jesus ficou mais 40 dias na terra e durante esses 40 dias, ele se mostrou aos discípulos algumas vezes, os fortaleceu e por fim, na presença deles, Jesus subiu visivelmente aos céus. Isso deve ter sido algo maravilhoso, surpreendente e inesquecível para os discípulos. É por essas e outras que os discípulos, antes medrosos, quando Jesus foi preso, estavam medrosos no jardim do Getsêmani. Mas agora, depois da ressurreição e da ascensão, estavam tão convictos da ressurreição e da vida de Jesus, tão certos de que ele está vivo nos céus, agindo em seu favor, que eles já não tinham mais medo de morrer por Jesus. Sofreram verdadeiros horrores, foram presos, foram torturados, mas a morte para eles já era agora lucro, como diz o apóstolo Paulo, porque morrendo estariam com Jesus, o seu Salvador.
O fato de terem visto Jesus ressuscitado e subindo aos céus foi transformador para os discípulos, foi fortalecedor para a fé dos discípulos. A ressurreição e a ascensão de Jesus lhes deu a certeza, a coragem de que estavam lutando pela causa certa e que Jesus estava absolutamente vivo nos céus. Está tão vivo nos céus e tão ativo quanto esteve quando estava aqui na terra. Jesus diz: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essas são palavras de Jesus na subida aos céus, que consta no Evangelho de Mateus. Foram palavras de Jesus naquele momento de subida. E eles não tinham dúvida disso, de que Jesus estava com eles. Jesus não estava mais de corpo presente, mas continuava totalmente vivo e atuante no reino de Deus, quanto sempre esteve quando estava aqui na terra. Jesus subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. É isso que diversas passagens afirmam. Por exemplo, Salmo 110, versículo 1, uma profecia já no Antigo Testamento que fala exatamente que Jesus se assentaria ao lado direito do Pai. Marcos capítulo 16, 19, Lucas 22, 69, Romanos 8, 24, Colossenses 3, 1, Hebreus 1, 3, 1 Pedro 3, 22, todas essas são passagens que falam que Jesus agora está sentado à direita do Pai, como nós confessamos no Credo Apostólico e Niceno. Todos esses textos afirmam a mesma coisa: Jesus subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Isso significa que Ele está junto com Deus Pai, no governo de todas as coisas. Ou seja, a ação de Jesus neste mundo continua e o reino de Deus continua, não sofreu nenhum revés com a subida de Jesus aos céus. Pelo contrário, ele se ampliou. Porque agora Jesus não está mais localmente aqui na terra, localmente andando na Galileia, na Judéia, em Itararé ou em Sengés. Ele está à direita do Pai, no governo de todas as coisas. A obra e a ação de Jesus neste mundo continua a mesma e se ampliou. O fato de Jesus ter subido aos céus não significa que Jesus está nos céus de braços cruzados. Ele está à direita do Pai, vivo, ativo, operante, tanto quanto esteve aqui na terra. E ainda mais agora com a sua ação sobre todo o mundo. O que Jesus está fazendo nos céus é a continuação da sua obra aqui na terra. Enquanto esteve aqui na terra, Jesus mostrou visivelmente o seu caráter, a sua misericórdia, o seu amor, o seu perdão, o seu compadecimento com as misérias humanas. Agora, nos céus, Jesus é absolutamente o mesmo Jesus que fez tudo o que fez aqui na terra. Vocês acham que Ele não está fazendo tudo o que fez aqui na terra e muito mais agora no seu governo nos céus? Ele parou de fazer milagres? Ele parou de curar enfermos, como Ele fazia aqui na terra? De maneira alguma. Nós temos milhões de curas, de milagres sendo feitos diariamente por Jesus. Sentado à direita do Pai, Jesus multiplicou o que Ele já vinha fazendo aqui na terra. Jesus continua também no governo da sua igreja no mundo. Temos vários textos que demonstram esta atuação de Jesus. Ele é o cabeça do corpo, diz a Bíblia, o corpo que é a sua igreja. Jesus está em ação. Tem inúmeros Paulos. Paulo era aquele que, inimigo de Jesus, perseguidor da igreja, foi transformado por Jesus para ser um propagador do Evangelho.
E hoje tem inúmeros Paulos sendo convertidos e se tornando propagadores do Evangelho. Como eu gosto do assunto do evolucionismo e criacionismo, eu tenho na minha biblioteca vários livros de professores universitários ateus que foram convertidos por Deus, por Jesus, e hoje, assim como Paulo, hoje propagam Deus no meio universitário, no meio acadêmico. E são excelentes ferramentas e instrumentos nas mãos de Jesus, assim como foi Paulo. Enfim, tudo que Jesus fez aqui na terra, Ele continua fazendo nos céus, sentado à direita do Pai. Então a ressurreição de Jesus, que Ele está vivo, e o fato de os discípulos o terem visto subindo aos céus, lhes deu uma convicção de fé e de vida, de viver e morrer por Jesus, e de que a sua obra continua nos céus, tanto quanto e ainda mais do que aqui na terra. Notem, eles viram Jesus subindo aos céus, mas nós não vimos. Isso faz diferença? Você viveria diferente se tivesse visto Jesus subindo aos céus? Você faria alguma coisa a mais por Ele do que vem fazendo se tivesse o visto subindo aos céus? Você se dedicaria mais a Ele se o tivesse visto ressuscitado com seus próprios olhos e subindo? A sua fé seria maior, o seu amor maior, a sua dedicação de vida seria maior. Suas orações seriam mais vivas, mais fervorosas se você tivesse visto com os seus próprios olhos Jesus subindo aos céus. Eu confesso para vocês que a minha resposta para todas essas perguntas seria sim. Estou abrindo o coração com vocês. Sim. Eu acho que isso seria, se eu tivesse visto, se eu visse Jesus ressuscitado e visse Jesus subindo aos céus, eu acho que isso seria tão fortalecedor, tão transformador, tão incrível, tão inesquecível, que minha vida seria pura dedicação. E nada mais importaria do que Jesus. Exatamente como aconteceu com os discípulos. Eu estou confessando a minha fraqueza e as minhas falhas para vocês. Esse lado humano que pesa tanto, mas não deveria ser assim. Eu creio que Jesus ressuscitou e que Jesus subiu aos céus. Eu preciso ver para crer, ou ver para ter tanta convicção disso quanto os discípulos tiveram? Não. Eu creio na ressurreição e na subida de Jesus aos céus, mas o meu lado humano, tão físico, tão dependente de ver para sentir, tão facilmente diminui a grandeza da ressurreição e da ascensão de Jesus, a ponto de, por vezes, vivermos como se Ele estivesse morto e não vivo. Alguns anos atrás, eu e a Silvia fomos para Buenos Aires e lá nós visitamos o famoso cemitério da Recoleta. Nesse cemitério estão alguns dos mais notáveis nomes da Argentina, 19 presidentes da Argentina, esposas de presidente como Evita Perón, generais, políticos, poetas, escritores, etc. Mausoléus grandes e imponentes de grandes personagens mortos. Seus nomes e um pouco da sua influência ficaram na história, mas eles nada mais podem fazer pela sua nação, estão mortos. Há um pensamento que eu já li diversas vezes em diferentes autores e
esse pensamento mexe muito comigo. O pensamento diz: afirmamos que Cristo está vivo, mas vivemos como se ele estivesse morto. Afirmamos que Cristo está vivo, mas vivemos como se ele estivesse morto. Muitos cristãos vivem como se Jesus Cristo fosse mais um desses que viveu e está morto e enterrado e nada pode fazer. Racionalmente, afirmamos crer na ressurreição. Teoricamente, nós cremos que ele está vivo, mas às vezes vivemos como se ele estivesse morto. Não tem influência nenhuma na nossa vida diária. Por vezes oramos pouco, lemos pouco a sua palavra, nos dedicamos pouco a ele. Quando nós falamos com ele em oração, com quem falamos? Falamos com ele como se estivesse vivo ou morto? Parece óbvio o que eu estou falando, mas às vezes, quando oramos, será que não estamos falando simplesmente conosco mesmos? Um simples pensar? Ou de fato estamos falando como se estivéssemos falando com ele, como se ele estivesse presente na nossa frente? Não vemos. E por vezes fica muito abstrato, muito teórico, porque não vemos Jesus. Tão abstrato e tão teórico que parece que se torna algo insignificante, não real. É uma luta. Confesso que desde que eu li pela primeira vez essa frase, ela vive voltando à minha cabeça. E que bom! Eu agradeço por isso. Porque eu preciso continuamente lembrar disso. Não apenas lembrar do que Jesus fez por mim uma vez na cruz, na sua primeira vinda a este mundo. Lembrar das suas palavras, lembrar do seu sofrimento, da sua morte, da sua ressurreição. Mas lembrar que ele continua e ele está vivo nos céus, agora, neste momento, como diz o versículo bíblico. Eu sei que o meu Redentor vive. Quem disse isso foi Jó no Antigo Testamento. Se ele lá no Antigo Testamento já teve motivos para dizer isso, quanto mais nós no Novo Testamento podemos dizer isso com ainda mais intensidade. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele vive e eu preciso me relacionar com ele como com alguém vivo, com quem eu converso, por quem eu luto, a quem eu dedico a minha vida. Uma verdade pela qual eu estou disposto a viver e a morrer. Preciso viver como se ele estivesse aqui e agora, ao meu lado, porque ele está vivo. O fato de ele estar no céu não pode me levar a achar que ele está menos presente, mais distante. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, diz Jesus. E é exatamente isso. Ele está conosco agora, olhando para nós. Eu sei que o meu Redentor vive e eu me relaciono com Jesus vivo nos céus. Ele me vê, ele me ouve, ele me acompanha. Ele sabe de tudo que eu faço. O meu Redentor que vê todas as minhas atitudes, meus acertos, meus erros. Que Deus nos fortaleça diariamente para nos relacionarmos com Jesus de uma forma
tão viva, como se o tivéssemos visto ressuscitado com os nossos próprios olhos e como se o tivéssemos visto subindo aos céus. Amém.